Olá, tudo bem? Eu me chamo Thalita. Esse vai ser o meu primeiro vídeo aqui do meu canal. E tem alguns dias já que eu tenho programado já para falar sobre esse vídeo, para fazer esse vídeo, né? Tenho já alguns temas que tá já martelando a minha cabeça já faz um tempo. E esses dias participando de um curso de barras de axis. Durante esses dias, esse final de semana eu fiz a sessão para ser facilitadora, não digo facilitadora, mas terapeuta de barras de axis. E tem se mostrado muito forte esse tema para muitas pessoas. Eu vejo que é um lado muito particular, né? A cura de traumas e dramas, muitas crenças limitantes que são implantadas no nosso cérebro desde quando a gente era criança. E eu queria dividir com vocês, né? Um pouco da minha experiência e dividir também principalmente como eu me libertei dessas crenças, desses traumas, desses dramas que eu fui vivenciando toda a minha vida. E só agora com 35, 34 anos é que eu entendi, né, como que tudo funciona, como que não existem vítimas, não existem culpados, só existem pontos de vistas, né, os pontos de vistas e o que a gente decide fazer com ele. Eu nasci no interior mesmo de São Paulo. E para você ter noção, a cidade onde eu nasci tem 300 habitantes hoje. Imagina antes, quanto? Devia ser uns 150. Isso há 32, 35 anos atrás. Então, o que acontece é que eu tive... Minha mãe, ela foi mãe muito cedo. Ela foi mãe com 16 anos. E então teve uma certa imaturidade, né? Um certo medo, talvez, não sei dizer. Mas o que eu sei é que ela casou muito cedo, assim como aconteceu com a minha avó também. A questão da minha avó também casou muito cedo, teve muitos filhos. Como eu nasci no interior, então lá era muito pessoas trabalhando na roça, cortando cana, lavoura. Então, eu sou da época que as mães ficavam em casa, tinha que ficar em casa, né, os avós, cuidando dos 10 filhos, 12 filhos, enquanto os maridos saíam para trabalhar. Então, o que aconteceu foi que minha mãe casou muito cedo com meu pai também um jovem, e acabou que eu nasci e dessa união, né, o relacionamento não deu certo, que acontece. E o que aconteceu é que eles decidiram se separar. E aí o que aconteceu é que acredito que pela insegurança da minha mãe ou alguma coisa nesse sentido, ela acabou vindo para São Paulo para talvez tentar uma vida melhor. Eu não sei como que eram os planos, mas eu cresci com meu pai. Eu fui criada pelo meu pai e pelos meus avós, paternos, tanto o meu avô e a minha avó por parte de pai. E eu cresci, né, seguindo o exemplo. Eu tinha sempre em minha mente que a qualquer momento a minha mãe ia voltar para me buscar. Eu sempre tive essa saudade dentro de mim. Eu lembro que eu tinha um diário e todos os dias eu escrevia alguma coisa para minha mãe. Eu escrevia que eu estava com saudade da minha mãe e que a minha mãe ia casar com com o pai de um amiguinho que eu gostava muito, assim.
de ter contato e que eles seriam felizes. Todas as folhas desse diário era relacionada a essa saudade da minha mãe. Então eu tive essa parte da mãe ausente. E tudo que ele representa, né? Quando a gente fala de uma energia, de um arquétipo, de alguma coisa, é ele propriamente dito e tudo que ele representa. O que acontece é o que significa o papel de mãe na sua vida. Não é propriamente dito a sua mãe, mas tudo que ele representa. O que representa a mãe, o arquétipo mãe? É a proteção, é a mãe que gera um filho. Não existe ninguém que não seja a mãe, tanto na natureza, ou no mineral, no vegetal, no animal. Essa função de gerar um ser, ela é incumbida da mãe. Então, se você quer gerar alguma coisa, algum projeto, algum plano, é sempre a mãe. É por isso que muitos dizem, você tem que aceitar, você tem que honrar a sua mãe. Mas você pega e fala, eu não consigo honrar a minha mãe. Mas na verdade, o que está relacionado é o que ela representa. Ela representa a criação, ela representa a geração, tudo que é necessário para aquele bebê ser nutrido dentro da barriga e nascer e ser concluído. O papel fundamental é da mãe. E eu não tive isso durante toda a minha infância, até chegar na adolescência. Então, eu cresci muito no papel yang, força masculina, que precisa ir trabalhar, precisa trabalhar duro, precisa ir para a roça, o dinheiro é sacrifício, tem que trabalhar, tem que pegar na enxada, tem que ir lá cortar, tem que ir lá na luta, né? E eu cresci assim, sempre com essa energia yang muito forte. E aos 12 anos, eu também rejeitava muito a minha madrasta. Eu sempre tive sérios problemas com a minha madrasta. No meu papel de criança, né? E a minha mãe foi embora, eu sempre ficava esperando a minha mãe, mas ela nunca voltava. Eu lembro que teve 2 ocasiões que ela foi me visitar, só duas vezes na vida, de quando eu era criança, que ela foi me visitar e falou assim, olha, eu venho te buscar quando você tiver 13 anos para você ir morar comigo em São Paulo. E eu achava isso o máximo. Tanto que ela tinha que ir embora escondido de mim. Ela falava, eu vou lá na casa da minha amiga, não sei o que, e depois eu venho pra cá, na casa do meu pai, para poder me visitar. Só que nessa era a deixa para ela vir embora e me deixar lá de novo, e eu ficava de novo esperando por ela. E eu ficava me sentindo muito abandonada, muito sozinha, ainda mais com outra pessoa que queria fazer o papel de mãe, né, que eu não aceitava, que era minha madrasta. Eu não aceitava o papel feminino na minha vida. O máximo da minha avó. O máximo quem era a minha mãe era a minha avó. E quando eu tive 13 anos, ela realmente foi me buscar. Quando eu estava perto dos 13 anos, eu ficava ligando para ela o tempo todo. Eu lembro que na cidade era um bairro, tinha um orelhão para o bairro todo. Então, quando você quisesse falar com alguém, você tinha que ligar, pedir para alguém que atendesse lá, chamar a pessoa, lá todo mundo se conhece. E aí, depois de uns 5, 10 minutos, ligava de novo, porque aí a pessoa já estava lá, para poder atender o telefone. Então, eu lembro que eu comprava fichas de orelhão e ligava para minha mãe. Eu ligava o tempo todo, dizia que eu estava ansiosa para poder ir morar com ela em São Paulo e vim.
E eu fico imaginando a situação do meu pai, né? Hoje, na época eu não lembrava, eu queria era mais me livrar daquele lugar, né? Daquela situação de ter uma madrasta, de ter bronca todos os dias, de ter irmãos. Eu não queria essa situação, eu queria minha mãe, eu queria meu pai, eu não queria irmãos. Eu não aceitava a realidade, eu vivia nessa não aceitação do que acontecia comigo. Eu todos os dias esperava minha mãe e pronto, né? Então eu decidi vir morar com a minha mãe em São Paulo. E meu pai, eu imagino que tenha sofrido uma grande decepção, porque imagina você cuidar de um ser, né, de um filho, a vida inteira e de repente ele te abandona, ele te deixa para ir morar com uma pessoa que te abandonou, que abandonou ele. Ah, eu fico bem em choque, assim, pensando, olhando, né, olhando com os olhos dele na época, né? Eu imagino que tenha sido muito difícil para ele. Mas, quando eu vim morar, só que quando eu vim morar com a minha mãe aqui em São Paulo, ela trabalhava demais, ela trabalhava em dois empregos, ela trabalhava das 6 da manhã até de madrugada. Então, eu ficava trancada em casa, eu ia para a escola, não tinha nenhum amigo, porque meus amigos eram lá do interior, e eu ficava sozinha em casa, dentro de casa. E lá no interior eu tinha uma liberdade absurda. Eu chegava da escola e ficava na rua brincando com os amigos até de noite, livres. E é uma realidade diferente das pessoas que ficam aqui em São Paulo, que nascem aqui em São Paulo, né? Que precisa ficar dentro de um apartamento, que no máximo é um parquinho final de semana. Mas eu, ainda assim, com a minha mãe, eu me sentia muito sozinha. E ainda mais sem meus avós, sem meus amigos, sem meus pais. E eu comecei a ficar numa revolta muito grande. Numa tristeza muito profunda. E ficava me lamentando, me julgando, me culpando. E eu não tinha minha mãe. Eu nunca tive o papel de mãe, ainda mais estando perto dela. Até nos finais de semana eu não tinha momento com ela. E eu crescia num julgamento muito grande com a minha mãe, uma raiva muito grande, que você me abandonou. Não se faz isso com os filhos. Como que você me abandona? E ela saiu da cidade com a fama de quem traiu meu pai. Meu pai mesmo falava que pegou ela com outro, né? Mas sem julgamento, né? A gente aprende que é tudo, a mentalidade dela naquele momento era aquilo, o melhor. No fundo, a gente sempre quer fazer o melhor, né? Mesmo que não tenha sido, né, o melhor. Ela em sã consciência, naquele momento, ela achou que o melhor seria sair e me deixar lá até ela se estruturar e me buscar ou não. Ela não estava preparada para ter um filho e assumir essa responsabilidade, me deixou com meu pai. Enfim, eu não julgo. Mas eu julgava, eu julguei muito. Eu fiquei com muita raiva, muito ódio. E quanto mais eu me atolava nesse julgamento, nesse ódio, nessa raiva, mais eu me afundava. Porque eu estava de encontro com o centro da vida. Eu estava rejeitando aquilo que a catraca, eu digo, né? A catraca do mundo, do outro mundo para esse mundo. Aquilo que me deu vida, né? Eu tô falando aqui, o meu coronário tá bombando. E você que tem esse sentimento com sua mãe, pensa que é tudo, a natureza, ela é muito perfeita. Pensa que é um acordo. Pensa que antes de você vir para cá, antes da sua mãe vir para cá, tinha alguém que, eu preciso
repetir o padrão da minha mãe, dos meus avós. Eu preciso ter um filho, uma filha e deixar ela com o pai e que isso, que aquilo. Eu quero ter uma mãe que também faça isso, isso, isso. Pronto. E é um acordo, é uma coisa que deveria ser acontecido. Tanto para despertar o lado dela e para despertar o seu lado de entender a outra pessoa, né? E como eu virei a chave? Como eu virei a chave? Quando eu entrei para o mundo da espiritualidade, eu comecei a estudar, foi através de um gatinho meu que morreu e eu não aceitava a morte dele. Eu amava demais aquele gato, como se fosse um filho que saiu de mim. O nome dele era Diego. É Diego, ele deve estar por aí. E ele morreu de uma forma muito trágica. Inclusive eu sempre falava que era por causa da minha mãe. Minha mãe tinha matado meu filho. Ela deixou a janela aberta, ele fugiu e morreu enforcado. Mas eu entendo também que ela queria deixar ele passear um pouco, sei lá, sem julgamentos. Mas através desse gatinho é que eu me aprofundei em espiritualidade, de autoconhecimento. E eu comecei a estudar, né, sobre consciência. Então eu comecei a entender pelo ponto de vista. Eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe. Eu comecei a aproximar dela, mesmo que o meu corpo, o meu espírito estivesse rejeitando ela com todas as forças. E em todo momento ela sempre foi muito dependente de mim. Que perfeição, né? Quanto mais eu queria a distância, mais ela chegava. Ela sempre foi muito controladora, mesmo quando eu estava casada. Mesmo quando eu casei, tive minha filha cedo também, porque talvez eu estava procurando aquilo que eu não estava recebendo. Eu casei muito cedo também, separei muito cedo também. Tive uma filha, a Bianca também, com 16 anos, coisa mais linda da minha vida. E ela sempre foi, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito que gostava de controlar as pessoas. Ela gostava de controlar, talvez ela tivesse o medo de que eu abandonasse ela, assim como a família dela fez com a minha avó. A minha avó morreu sozinha, ela tinha 12 filhos e todos os dias aparecia um lá em Mato Grosso, sempre tinha uma mensagem: olha, você tem mais um tio, mais uma tia, mora em tal lugar do Brasil. E eu, nossa, que interessante. Está certo sobre isso, né? E a minha avó, ela morreu sozinha, de 12 filhos, ela não tinha nenhum por perto. E eu tenho muita consciência que a minha mãe tem muito esse medo de ficar sozinho. E eu sou a única filha. Então ela busca força na única filha que ela tem, né? E eu não queria isso, eu não queria a minha mãe dependente de mim. Eu queria que a minha mãe se virasse sozinha. Eu sempre tive aquele interessante ponto de vista que eu não queria sustentar a minha mãe. Eu não queria ser a babá da minha mãe. E eu também não queria que ela controlasse a minha vida. Eu queria que ela ficasse na dela e eu ficasse na minha. E todas as vezes eu chegava a maltratar ela, a ser... tô de saco cheio, sabe? Vai viver sua felicidade, eu vou ver a minha. Porque eu me sentia sufocada. Mas o que está certo sobre isso, né? Será que era eu? Será que não era meu espelho isso? A partir do momento que a gente muda o ponto de vista de uma pessoa, tudo, no momento que a gente para um julgamento, né? A gente para de julgar a pessoa, totalmente tudo que aquilo que aquele pensamento fixo que a gente tinha sobre ela cai por terra e outras coisas acontecem. Eu descobri que a minha mãe é uma guerreira. A partir do momento que eu
decidi mudar o meu ponto de vista sobre ela e não ser resistente, eu comecei assim. Eu comecei a praticar, a tirar os pontos de vista que eu tinha sobre a minha mãe por meio de pequenas atitudes. Eu mandava bom dia no WhatsApp, mas na verdade meu coração tava, ai que saco. Meu corpo tava, ai que saco, não quero. Mas eu mandava mensagem, ela recebia, bom dia minha filha, tudo bem com você? E eu recebia daquilo, todos os dias. E ela fazia coisas para me agradar. Ah, eu fiz um crochêzinho, eu fiz um bordadinho, eu fiz uma comidinha. E eu comecei a receber e agradecer. Aos poucos, aquela atitude, essas pequenas atitudes começaram a expandir e abrir espaço para novas linhas de raciocínio, né? Tipo assim, sem julgamento, eu me coloquei no papel da minha mãe com 16 anos, sem nenhum apoio familiar. Eu pensei, numa meditação, eu pensei, nossa, como seria eu no papel da minha mãe? Deixa eu mentalizar um pouquinho. Eu comecei a pensar, tinha o meu avô que era um bêbado, não ficava dentro de casa, ela que sustentava, ela que trabalhava, né? Minha avó também bêbada, e ela tinha que cuidar dos meus tios muito pequena, ela com 12 anos já tinha que cuidar da casa e dos meus tios, né? Dos irmãos, muito cedo. E deveria ser um drama muito grande ter que apanhar todos os dias da minha avó e do meu avô, porque eles eram dessa mentalidade muito bruta de bater mesmo com cinta, com chicote de cavalo. Devia ser uma realidade muito difícil. E para ela, naquela situação, talvez cuidar de um filho deveria ser muito ruim, muito desesperador, talvez, não sei. Mas eu compreendi que a minha mãe, na mentalidade que ela tinha naquele momento, com 16 anos, vivendo dentro de uma situação como aquela, talvez fosse o melhor que ela fez para mim e para ela. Talvez essa fosse a situação que mais demonstrasse o amor dela. E que bom que ela me deixou com meu pai e não me jogou na sarjeta, né? Poderia ter sido pior. Quantas crianças não são abortadas todos os dias? E ela decidiu ela quis que eu viesse para a vida. Ela me permitiu isso. E graças a ela, eu tenho o dom da vida. Eu tenho a vida, eu estou aqui, gente. Olha, esse é o sentimento mais fenomenal que eu posso ter de gratidão para minha mãe. Por ter sido a fonte de vida, da minha vida. Esse é o ponto fundamental de gratidão que você tem que ter pela sua vida, pela sua mãe. Esse é o ponto fundamental e crucial que você tem que ter pela sua mãe, independente do que ela tenha feito para você. Tenta se colocar no lugar da sua mãe, um pouquinho. Tenta voltar lá no cenário que ela viveu, que é a infância dela, a história dela. Tenta ver, tenta se colocar na posição de mãe. E você vai ver que a melhor situação, a melhor decisão que ela tomou foi essa. Dentro da mentalidade que ela tinha naquele momento, dentro de tudo que ela tinha naquele momento, com certeza essa foi a melhor decisão que ela tomou. Mesmo que você julgue que agora que não foi, porque você já tem, né, todo o desfecho da história. Então, o que eu fiz para libertar? Hoje eu amo minha mãe de paixão. Minha mãe é tudo para mim. Eu amo demais minha mãe. Tenho um amor muito, muito especial por ela. E tudo bem se ela depender de mim.
É melhor ela depender de mim do que de outros por aí, né? De outros que não vai respeitar, que não vai amar, que não vai honrar, não é mesmo? E cumprimos com o acordo, né, que a gente veio aqui, de respeitar uma outra, de passar por todas as experiências que a gente precisou passar e vamos quebrar o padrão. Vamos quebrar. A gente quebra o padrão tendo consciência e honrando. E libertando o passado. Eu liberto a minha avó de tudo que ela fez com a minha mãe e vai saber o que a minha avó não passou com a minha bisavó, não é? Vai saber o que aconteceu com a minha avó para ela fazer isso com a minha mãe e a minha mãe fazer isso comigo. É sempre uma sequência, é um padrão. E a gente quebra esse padrão, né? A gente toma consciência e agradece e não continua com esse rancor, com esse medo, com esse trauma. O que ajuda muito, o que eu estou fazendo, todos os estudos que eu fiz com essa ferramenta poderosa que é a barras de Access e ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Provavelmente você está assistindo o meu vídeo, talvez você já tenha ouvido falar sobre a ressonância harmônica, que é uma ferramenta que não é desse mundo, né? Ela é de outras dimensões, de outras... Assim, eu não sou da equipe do professor Hélio Couto, eu não tenho autorização de falar sobre a ferramenta, mas eu estou dizendo o meu depoimento, tá? Que as informações chegam através de ondas, de ressonâncias, né? Você faz o estudo da palestra, o caminho das palestras, lê o livro do professor, solicita as ondas de informações que você precisa e elas vão entrar nos seus neurônios, microtúbulos e você vai mudando a sua consciência, né? As ferramentas de Access, elas trabalham energeticamente os pontos da cabeça, os pontos que a gente tem na cabeça, e aonde tem aquele trauma, aquela crença limitante, aquela coisa que te impede de progredir, de ir para frente, ela deleta, ela dá um del e aquele espaço que parece que fica vazio, ela se torna onda, ela se torna um vácuo, que aí você pode colocar outras informações. Então, se você fica no piloto automático, fica ruminando aquele trauma, aquele drama, como eu fazia todos os dias, eu quero a minha mãe, cadê minha mãe, aquela saudade, aquela culpa, aquele vazio, que eu cresci com isso. Então, o meu corpo já estava acostumado em produzir todo uma história, uma repetição, um padrão que me lembrasse da minha mãe, que me lembrasse para que eu ficasse parada naquele trauma, naquele sofrimento. E com as barras, ele volta a gente para aquele momento quando a gente sofreu o drama, o trauma, ou aquela história, aquela crise que a gente tem, deleta isso, para que a gente possa sair do que prende a gente naquele momento. Por exemplo, eu não prosperava, eu vivia endividada, eu não tinha, por mais que eu fizesse 50 mil cursos, 50 mil graduações, faculdades, línguas, eu não prosperava. Tudo que os projetos que eu fazia, ele não saía do papel. Por quê? Porque eu não tinha o que representa o papel de mãe. Eu rejeitava a energia da mãe, tudo que ela representa, que é da geração, da criação, do amor, do cuidado. Não tinha isso. Eu só tinha o papel de ação, de yang, muito luta, conquista, batalha, tem que ir para guerra, tem que isso, tem que aquilo, com muita dificuldade. Então,
Se você tiver nesse mesmo, eu acredito que você tá olhando esse vídeo chegou até você, é porque alguma parte de você é ressonante, né? A gente atrai as pessoas por eletromagnetismo. Então, provavelmente em algum aspecto você tem algum problema com sua mãe. Tenta fazer isso. Procura primeiramente o professor Hélio Couto, entra no site dele, busca entender o que é ressonância harmônica e depois corram as barras. Vamos deletar essa parte de aquele ponto que criou tudo, todo o drama, o trauma, as crenças, para que você coloque novas informações, para que aconteçam novas possibilidades, novas, infinitas possibilidades. Não é tudo aquilo, você não vai ficar repetindo isso todos os dias, né? E depois disso, comece a receber da sua mãe. Receba, nem que seja um bom dia. Quebra esses padrões. Não fica mais nessa energia de esse peso. Eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem para sua mãe agora, entrar em contato com ela, receber dela de alguma forma. Ah, mas eu não falo com a minha mãe. Tudo bem, pensa nela com carinho. Se conecte com ela. Você vai sentir uma energia muito leve agora no seu corpo. Parece que o seu corpo vai expandir, porque é isso que ele quer desesperadamente e você está bloqueando ele. Ele quer se expandir, ele quer crescer, ele quer ir para novas oportunidades, novos conhecimentos. E aí o que acontece? Você prende isso, você trava o seu corpo com esse ponto de vista negativo que você tem. E o seu corpo fica nesse sofrimento e daqui a pouco vai aparecer um monte de antimatérias, doenças de matérias, né? Vai aparecer somatizações, porque o seu corpo não quer isso, o seu corpo é luz. Sempre em última instância somos amor. E o nosso corpo não quer isso. Nosso corpo quer ser leve, não é mesmo? Então, meu depoimento de hoje é esse, como eu consegui romper com essas barreiras. Eu me coloquei no papel da minha mãe. Eu comecei a receber da minha mãe. E hoje, todos os pontos de vista que eu tinha sobre ela, fora desse drama, né, que eu vivia todos os dias desde criança, desde os 3 anos de idade, eu me abri, né, para novas oportunidades. Então, ultimamente, eu tenho vários planos e toda vez que eu começo a prosperar muito e eu não dou conta. Agora o dilema é esse. Mas a gente vai seguindo, vai evoluindo todos os dias. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que também tá com, que você pensa, que você acha, que você sente que também tá com essa dificuldade de perdoar a mãe, de ter essa sincronicidade com a mãe, de receber da mãe. Eu queria que você compartilhasse, porque às vezes poderia ajudar, né? Se você puder também compartilhar o seu ponto de vista aqui, esse é o primeiro vídeo do canal, né? Lapidar de Emoções. E espero ver vocês nos próximos vídeos. Eu já tenho muitos conteúdos aqui na mente que eu vou parar para poder gravar direitinho, muitos projetos, muitos trabalhos, mas estamos aí. Então, compartilhe aqui comigo o seu ponto de vista sobre isso e qual a sua dificuldade. Vamos tentar trabalhar junto isso? Me manda aqui qual que é a sua dificuldade. Ah, mas a minha mãe é isso, é aquilo. Me manda aqui, escreve aqui que eu vou te ajudar com isso, tá bom? Eu já está aqui toda essa solução, né, no meu campo e eu quero te ajudar. Meu compromisso com você. Vamos receber da nossa mãe pra gente prosperar, pra gente dar vida ao mundo? O que você acha? Um beijo, até a próxima.